tarde, cooperados e cooperadas da Cooperativa Vale do Rio Doce. Aqui é o Felipe Bernardes, da Nexus Agroambiente, e vamos com a previsão do tempo para Governador Valadares e região de hoje, dia 28 de outubro de 2022, até dia 4 de novembro de 2022. Bom, vamos começar falando sobre a temperatura. Agora, em Governador Valadares e região, temperatura do ar na casa dos 33 graus, um dia bastante quente. E, aproveitando que a gente está falando do atual, mas vamos falar um pouquinho da semana passada. Na semana passada, na previsão da semana passada, eu havia dito para vocês que nós teríamos possibilidade de chuva durante essa semana que passou. Mas, infelizmente, essa chuva não veio. Inclusive, várias previsões indicavam chuva para essa semana passada. Infelizmente, ela não veio. E isso é normal de se acontecer dentro da previsão. Tá? A previsão ela não vai acertar sempre. Em alguns locais a gente teve relato que choveu, porém, na maioria dos casos, de forma ampla na região, a chuva veio pouca. Veio pouca e muito isolada e não no volume que a gente achava que viria. Então, assim, é perfeitamente normal a questão da previsão, isso acontecer. Inclusive, com base nisso, nós vamos acrescentar agora um conceito importante que é a probabilidade dessa chuva acontecer. Ou seja, além do volume esperado, a gente vai falar um pouquinho sobre a probabilidade. O que seria a probabilidade? A chance dessa chuva acontecer. E essa probabilidade, ela varia de 0 até 100%. Quanto mais próximo de 100%, maior a chance dessa chuva vir a acontecer. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos começar falando da temperatura. Então, nesse momento, em Governador Valadares, em torno de 33 graus. Então, a gente pode observar como o Brasil todo aqui está com a cor mais avermelhada e mais alaranjada. Isso indica que basicamente todo o nosso país está com a temperatura elevada. Mas por que eu estou chamando a atenção para a temperatura aqui? De acordo com uma notícia que saiu ontem sobre o clima, e também as perspectivas da previsão do tempo para a semana que vem, espera-se uma frente fria que vai chegar aqui na região sul do Brasil, e isso pode vir a cair bem a temperatura nessa região, inclusive com a possibilidade de geada, vejam só, em novembro. Tá? Então, um alerta aí que saiu na semana passada, a gente pode observar, então nesse momento aqui em Valadares 33 graus, no sul do Brasil também temperaturas elevadas, na casa de 28, 27 graus, mas na terça-feira da semana que vem, aqui eu vou adiantar a previsão para terça-feira da semana que vem, no período da manhã, observe que a temperatura pode cair até 5 graus em boa parte do sul do Brasil. Então 5 graus, em alguns lugares até 4, em alguns locais até 2 graus de temperatura, inclusive com possibilidade de geada em determinadas regiões. Essa temperatura baixa ela vai se estender por todo o sul, englobando uma parte importante do Mato Grosso do Sul, São Paulo e até mesmo no sul de Minas. E até mesmo aqui em Governador Valadares, uma perspectiva de temperatura caindo de maneira geral. Tá? Então aqui com a possibilidade de temperaturas também um pouco mais baixas, entretanto, não se compara ao sul do Brasil, que vai de fato cair bem essa temperatura. Agora, do ponto de vista da umidade relativa do ar, voltando aqui, nesse momento aqui em Governador Valadares, umidade relativa bem baixa, na casa aí dos 29%. Então, umidade baixa, então, inclusive é um dos fatores que está impedindo a formação de chuvas aqui na região. Então, a gente for observar toda essa região aqui alaranjada, que pega aqui de Governador Valadares, boa parte aqui da região leste de Minas, pegando aqui de Valadares até Ipatinga, região ali de Mutum, estendendo até Colatina e passando até por Teófilo Otoni, toda essa região com umidade muito baixa. Isso indica, então, um ar seco, um ar extremamente seco, e quando o ar está bem seco é difícil de ter chuva. A umidade ela tem que estar alta para poder estar chovendo. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a previsão da chuva na região para os próximos dias. Então, nas próximas 12 horas, 0 milímetro de chuva esperado. Nas próximas 24 horas, também 0 milímetros de chuva. Nos próximos 3 dias, praticamente 0 milímetros de chuva esperado. Agora, quando a gente leva para os próximos 5 dias, a possibilidade de chuva em torno de 25,7 milímetros. E nos próximos 10 dias, em torno de 60 milímetros de chuva esperado. Então, vamos observar que
de acordo com a previsão, aumenta, está com uma chance boa de chuva para a próxima semana. Bom, vamos ver agora o nosso meteorograma. Como vocês podem observar, né, em Governador Valadares, agora na casa dos 34 graus de temperatura, céu aberto. No sábado, céu aberto basicamente durante a tarde de manhã com previsão de nuvens. Domingo também o mesmo comportamento, com a temperatura até chegando na casa dos 35 graus. Agora, a partir da segunda-feira, uma possibilidade muito pequena de chuvas. E na terça-feira em diante, aí sim, temos um cenário de chuva esperado. Tá? Então, é chuva esperada, tá, pessoal? Então, a gente pode observar que existe a possibilidade de chuva basicamente no domingo, na tarde e na noite, perdão, na tarde e na noite da terça-feira, desculpa, tá? Na tarde e na noite da terça-feira, ao longo de toda a quarta-feira e também na quinta-feira, dia 3. Perfeito? Então, com expectativa, né, até boa de chuva nesses dias. Bom, como eu havia falado com vocês, e assim, a gente sempre procura trazer as melhores informações e o máximo de informação possível para a região, a gente veio agora trabalhando com outras fontes de dados para poder trazer qual seria a chance dessa chuva acontecer, que é a chamada probabilidade. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora a probabilidade da ocorrência dessa chuva. Pessoal, então aqui nós temos agora uma outra fonte de dados que a gente vai estar apresentando para vocês também, para sempre ampliar a quantidade de modelos e de dados, né, que podem trazer chuva ou não para a região, bem como as outras variáveis climáticas, né, os outros parâmetros climáticos. Observe então que hoje, sexta-feira, sábado, domingo e segunda, com praticamente nenhuma chuva esperada. Agora, se vocês observarem aqui embaixo, ó, na terça-feira, uma chance de chuva de 10 a 20 milímetros. Na quarta, maior do que 20 milímetros. E na quinta, entre 2 e 5 milímetros. Bom, isso em termos de volume. Agora, em relação à probabilidade, vamos observar, ó, o que vocês podem observar aqui embaixo, está escrito probabilidade de precipitação, ou seja, probabilidade de ocorrência da chuva. A gente pode ver, então, que na tarde de terça-feira tem uma chance de 65% de chuva. Na noite de terça-feira, por volta das 21 horas, 70% de chance de chuva. E durante a noite, né, por volta de meia-noite, 75% de chance de estar ocorrendo essa chuva. Na terça-feira, aí vocês podem observar, ó, perdão, na quarta-feira, nós teremos uma probabilidade de chuva, ou seja, uma chance dessa chuva estar ocorrendo, na casa dos 90% e 95%, basicamente ao longo de todo o dia. Então, de acordo com esses dados agora, né, já são os dados ainda mais refinados, mais consolidados, tem sim uma possibilidade muito boa, tá? Muito boa, com a probabilidade na casa aí dos 90%, lembrando que essa probabilidade varia de 0 até 100, de chance de chuva ocorrendo então na próxima quarta-feira em Governador Valadares. Já na quinta-feira, a probabilidade varia na casa dos 60% durante a madrugada, durante o dia na casa dos 45 a 50% de chuva ocorrendo. Então vocês podem observar que na terça-feira é uma chance muito boa de chuva sendo aí esperado, podendo chover também não só na quarta, mas na terça-feira e também na quinta-feira. Pessoal, dessa forma a gente finaliza mais uma previsão do tempo para Governador Valadares e região. Qualquer dúvida relacionada ao clima e também à irrigação ou serviços ambientais, entre em contato conosco da Nexus Agroambiente e é sempre um grande prazer estar falando com vocês. Um grande abraço e até a semana que vem.